Fala pessoal, bem-vindos de volta, segundo dia de cobertura aqui do FinTouch. Estamos falando diretamente do Transamérica Expo Center, que é o Gabriel Pereira, da Let's Media, junto comigo o Rogério Melfi, da BFintex. Fala, Melfi. Beleza, boa tarde aí. E a gente continua na nossa saga aqui falando com experts do mercado financeiro e agora a gente continua falando de inovação, falando de UX, falando de experiência, falando de usuário. A gente vai falar agora com o Wagner Martins da Veritran. Bem-vindo aí, Wagner. Muito obrigado, Gabriel. Melfi ilustrando aqui a mesa de forma sensacional. E vamos conversar um pouco. Legal que a gente está reeditando aqui quase uma configuração do ano passado, né? A gente bateu esse papo né? no FinTouch 2022 também. E eu queria já começar ouvindo de você, do ponto de vista de jornada para o usuário, de benefício, o que melhorou do último ano para esse, o que mudou, como é que foi um pouco da sua visão, assim, de um FinTouch ao outro, o que mais te chamou a atenção? Assim? Legal, boa pergunta. Realmente a gente está vendo o mercado evoluindo bastante, tudo sendo adotado de forma rápida. Acho que no FinTouch do ano passado a gente falou de futurologia, que ia ser agregação e painéis de consentimento. Hoje é uma realidade, hoje está aí jornada de Pix agregada com vários bancos, painéis de consentimento rodando, então só em banco como em alguns neobanks, em algumas fintechs. Eu acho que tudo o que era de funcionalidade para pessoa física, o mercado aderiu muito rapidamente, pois a gente sente agora um gap, tudo que é B2B, pessoa jurídica, né? Então, que uma jornada de um onboarding, hoje em dia, onde você encontra um OCR documental, uma biometria, geolocalização, várias funcionalidades, isso acontecendo de forma rápida, expressa, sem fricção, precisa começar a acontecer nas empresas, nas pessoas jurídicas, né? Veritran começa a enxergar bastante essa demanda em vários sentidos, desde o onboarding, reconhecimento de firmas e poderes, como pode ter melhores funcionalidades, qual é a segmentação de alçada, toda essa coisa do banking, pessoa jurídica, a gente está começando a olhar com carinho. Boa. Saiu inclusive recente a diretriz lá do Bacen que não pode ter mais um poder especial para a PJ, para dar o consentimento do Open Finance, etc. Onde é que vocês veem que estão essas oportunidades ou quais são esses desafios para que a gente consiga levar a facilidade que a gente vive no PF? Não quer dizer que a gente já chegou onde podia chegar, mas onde a gente possa levar isso para a PJ. Assim. Maravilhoso ponto. Quando a gente fala de PJ, acho que tudo começa no device. Né? Quando a gente está falando de PJ, a gente está falando de notebooks, de desktops. Né? A gente está falando aí de pessoal trabalhando em tesourarias, do pessoal operando, dentro de operações, e é algo muito mais complexo. E isso chama várias coisas. Primeiro, o que você falou é uma verdade. O nível de importância de firmas e poderes agora, regulamentado pelo Banco Central, onde tem que estar claro que aquela pessoa que está operando é responsável legal da empresa, está dentro do contrato social e ela realmente é um apoderado para isso, é algo que vem crescendo. Essa omnicanalidade seletiva, vou te dar um exemplo. Realmente, em alguns momentos, a gente ainda vai precisar continuar a ter uma autenticação por biometria facial ou um OCR documental. Você imagina alguém fazendo uma autenticação de biometria facial ou um OCR documental com a câmera do desktop? Não. Então, as omnicanalidades seletivas estão aí. Então, você tem que migrar uma jornada que pode começar num desktop, que você pode transferir para um device mobile por QR Code ou por qualquer outra forma, capturar esses documentos de forma simples, com uma câmera boa e com a mobilidade que o celular te coloca. E, obviamente, por API, isso tudo reflete dentro da jornada web e tudo continua. Isso tem como acontecer e não é porque é pessoa jurídica e tem um CNPJ e tem algumas outras coisas a mais envolvidas que a fricção vai ter que ser igual. Então, hoje em dia, um usuário pessoa física que tem uma facilidade para operar dentro de um banco tem que ter essa mesma facilidade e essa mesma eficiência num usuário funcionário apoderado de uma empresa dentro de uma tesouraria, dentro de um financeiro.
Então, eu concordo com essa afirmação, mas daí assim, a gente tinha já, por exemplo, lá no Internet Banking, enfim, um Internet Banking pessoa física com várias funcionalidades, e quando você entrava de repente no Jurídica, daí você voltava 5, 10 anos no tempo, muitas vezes. E para muitas instituições são assim. Alguns bancos PJs nem Internet Banking tem hoje ainda. É uma operação de telefone e fazer algumas coisas assim, né? Então, enfim, não oferecem Pix, por exemplo, ainda para os seus clientes. Tem lá o processo de TED e outras coisas que ele faz. Você vê que esse movimento está crescendo mais pelos bancos começarem a oferecer ou pelos clientes começarem a exigir? Então, assim, eu Rogério, tenho uma boa experiência pessoa física com o meu banco, agora eu quero também ter uma boa experiência jurídica, ou os bancos começaram a olhar isso como uma opção de atrair mais clientes, empresas, enfim, para esse canal? Assim, um pouco ovo e galinha a pergunta, mas... Tem um terceiro fator. Tá, ótimo, melhor ainda. Fintechs. E elas estão facilitando várias coisas no PJ. Posso te dar exemplos. A gente já tem fintech fazendo Pix parcelado de venda que você vê em várias stores. Você já tem fintechs fazendo alguns tipos de suportes de onboarding que as empresas começam a olhar e falar, opa, isso é muito interessante. Esse movimento mais a pessoa física usando e falando, nossa, mas eu consigo abrir uma conta internacional sem burocracia nenhuma, sem sair da minha casa. E eu quero fazer uma transferência na minha empresa, que na verdade seriam 4 documentos a mais, que é contrato social, procuração, cartão CNPJ, e simplesmente isso vira um entrave gigante. Então hoje em dia, tantos os CFOs das empresas estão dizendo, não, peraí, eu tenho que ter essa eficiência que eu tenho também na minha equipe que está trabalhando, como as fintechs estão oferecendo coisas, e a gente já vê até na própria Veritran, os bancos já estão começando a dizer, não, eu acho que está na hora de eu começar a olhar para a pessoa jurídica, porque senão outros olham e outros cuidam. Você comentou da jornada de onboarding, e aí teve 2 casos que eu passei recentes que foram bem estranhos, mesmo aí na pessoa física. Um foi essa história de não poder sair de um canal para outro. Então eu comecei pelo desktop e eu não podia mandar uma foto, eu não podia mandar a CNH digital, PDF, nem nada. Eu tinha que tirar uma foto. E aí abria a webcam, aí tipo assim, não... Era um negócio... Era meio que eu acho que eu tinha que tirar uma foto com um documento. E assim, era inviável. Então eu tive que largar tudo que eu tinha feito e ir lá pelo celular e refazer o processo todo. E aí foi esse primeiro. E aí o segundo foi que eu recebi pelo celular um e-mail para seguir num processo e etc. E aí no meio do celular tinha escaneie o QR Code no e-mail. Aí, pô, ferrou, então vou ter que abrir na tela, sei lá, eu não... Ou tinha alguma outra forma de fazer e tal, que não... Mas que não estava fácil para você naquele momento. Não estava claro ali na minha cabeça, mas falei, beleza, vou ter que abrir no meu computador o QR Code para eu escanear para continuar nesse processo aqui. E foram coisas recentes, assim, nos últimos 10, 15 dias. Assim. Não, é interessante, às vezes até triste, alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, um onboarding ele tem que ser etapa a etapa. E tudo que você preencheu de uma etapa, ele fica salvo. E ele também pode te dar o direito de pular aquela etapa e avançar, e fica inconcluso até alguém ir lá e complementar aquela etapa, que pode ser em diferentes devices. Muito triste em ver que tem muitos players desenhando coisas de soluções para o mercado e não entenderem que link tem que vir casado com QR Code. Você mandou um QR Code, embaixo tem que ter o link, porque você não sabe em que device a pessoa está atuando. Uhum. Então, assim, é até triste, é igual goiabada com queijo branco, não tem como, entendeu? Então, QR Code e link tem que vir junto, porque você não pode querer demonstrar. Até tem aplicativos que lê o QR Code que está dentro, mas a fricção é tão gigante que é uma parcelinha mínima de pessoas... Então, 0,5% da população que sabe pegar e falar assim, não, eu quero ler a minha tela, pega o código do QR Code, cola lá. Mas às vezes é tão complexo que é mais fácil abrir um desktop e já ler direto. Sim, acontece isso. Foi isso, eu larguei o e-mail para ver depois, e aí depois eu vou tentar resolver isso. É isso. Os onboardings têm que ter etapas, tem que ser etapas não cumulativas, mas sim etapas que ficam aguardando serem totalmente completas para que o onboarding completo seja aprovado.
Você tem que trabalhar a questão de omnicanalidade seletiva. Acho que já estou de novo batendo nessa tecla, porque ninguém entendeu isso, que realmente há jornadas que não adianta, o desktop sempre vai existir. Cada device tem que ser usado em seu devido momento. Você pode ter uma caixa de ferramenta completa, mas às vezes o canivete suíço é a melhor ferramenta naquele momento. Então a gente tem que saber dosar e trabalhar. Essa é uma expertise que a Veritran já traz pronta. Um cliente Veritran não tem dor de cabeça de desenhar a jornada dele. Nós mesmos somos os primeiros a dizer, olha, o seu QR Code tem que vir com link, o seu onboarding tem que ser dessa forma, o seu banking tem que ser assim. Então, a gente até sempre procura trabalhar o máximo possível com notificação dentro do aplicativo para você não ficar naquele Alt-Tab do celular entre duas telas. Então, são tudo coisas que nosso conhecimento acumulado tem pronto e soluções plug and play sem muita dor de cabeça. Muito bom. E daí, assim, ó, entrando um pouco aqui, e daí até no conteúdo do evento, que a gente estava falando ontem, teve aí teu painel que você debateu aí junto com o Google um pouco, debateu ou compartilhou conhecimento junto sobre o FinFacts e trouxe alguns números do relatório e tudo mais. O que você quer comentar aí com a gente disso? Assim, o que você achou do relatório? O que tem de relevante? O que você traz aí para a gente de insight? Bem legal, muita coisa. Por exemplo, e assim, o que ninguém está percebendo. Às vezes a gente tem essa ótica de olhar a UX e a jornada como um conforto para o cliente. Mas eu te poria outra ótica. Eu te diria hoje em dia que a UX, a jornada, é a perda de oportunidade de negócio. Por quê? Vou começar a te explicar. Quantos bancos tem por aí que você faz o onboarding, você gera o cartão de crédito, você está pronto e você fica esperando o correio te mandar o cartão de crédito? Gente, cartão de crédito digital emitido na hora, virtual credit card, várias outras formas. E muita gente não entende isso. A própria experiência do Gabriel, essa experiência de web versus mobile, essa é um clássico, né? Outra coisa também muito interessante, resolveram que chatbot é a solução do mundo. Então, ele automatizou um problema, que era o call center. Então, uma boa jornada... Eu sempre procuro o atalho do falar com o humano. Porque eu penso assim, do meu lado, como usuário, eu me esforço muito de pesquisar tudo para... tentar resolver antes Exato, de falar com alguém. Não ter que... Mas meu último recurso é falar com alguém. Aí quando eu chego no chat, eu falo, cara, qual que é a palavra-chave? Eu boto humano. Não deu certo, para tentar pular e ir lá, cara. Não existe melhor ferramenta para perder custo, para perder oportunidade, para perder venda, para perder serviço, que árvore decisória. Essa árvore decisória de motivos pode ser call center, pode ser WhatsApp, tá? E não existe processo mais eficiente de te pôr em looping infinito, do que um maravilhoso chatbot. Então, são todas ferramentas, na verdade, que a gente enxerga como... Claro que você vai usar um chatbot de suporte, você vai usar o WhatsApp, é um canal legal, claro, para várias coisas, mas uma jornada boa não precisa desse tipo de coisa. Então, pessoal, a gente está vendo aí o pessoal remendando com Super Bonder, Durepox e arame, e achando que é a solução do mundo, e não é. Sem contar na segurança, porque, por exemplo, você criar uma abertura paralela como um WhatsApp, você está deixando o seu cliente vulnerável e suscetível à engenharia social, por exemplo, fora do seu ambiente, logado e tudo mais. Então, acho que o caminho é realmente você, dentro do seu canal, centralizar e dar a melhor jornada, experiência para o seu cliente. Para o cliente é confortável? Maravilhoso, melhor. Mas eu acho que a gente tem que pensar 2 pontos mais à frente. Eu não vou perder venda, porque o cliente hoje em dia não tem a paciência que tinha antes. Hoje em dia é o seguinte, eu não consegui meu cartão de crédito emitido na hora aqui, faz o seguinte, eu vou no outro ali que emite na hora. Então, a gente enxerga assim. Ano passado, teve você fez essa previsão aí, né? Previsão / tendência que você trouxe, falando do dashboard e tudo mais, do painel de consentimento. E o que você vê para este ano, assim, para virar para o próximo ciclo, né? O evento está falando muito de desafio das fintechs para 2024.
você imagina que a gente vai estar no FinTouch do ano que vem falando, caramba, é mesmo, falamos aquele dia lá e rolou nesse intervalo aí de 12 meses. Não, bem interessante. Omnicanalidade seletiva, eu acho que é o grande ponto. Hoje em dia, você não tem que abrir as portas e as janelas e deixar todo mundo entrar por onde quiser. Você tem que explicar que a janela é para entrar, você entra pela porta. Então, assim, a omnicanalidade seletiva vai ser uma ferramenta muito potente para desburocratizar processos, e a gente entende isso. Eu acho que uma outra grande tendência é a solução da firmas e poderes, porque isso vai destravar todo mundo B2B, e esse mundo precisa ser destravado. Eu acho que ficar aqui fazendo previsões de PIX, de DREX, é chover no molhado, porque a gente já sabe o potencial disso, a gente já sabe do PIX parcelado, a gente já sabe que o DREX vai ter contratos inteligentes, a gente já sabe de tudo isso. Agora, o que adianta todas as funcionalidades e, por exemplo, os contratos inteligentes, apesar de ele ajudar bastante as pessoas físicas, ele toca direto na pessoa jurídica. Então a gente está falando direto de um operador logístico, a gente está falando diretamente de um prestador de serviço. Sim. E a inclusão da PJ na jornada digital acho que, o grande acontecimento para o ano que vem. Boa. Queria te agradecer pelo papo. O evento aqui está com a agenda apertada, então fica esse gostinho aqui de quero mais, mas eu quero agradecer pela presença e participação, Wagner. Obrigado por estar sempre aí participando e vindo aqui mais uma vez aqui com a gente. Muito bom. Não, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Gabriel, é um prazer falar com você. Melfi é um grande amigo já e obrigado por tudo, e vocês são sempre companheiros nossos. Eu agradeço bastante o espaço. Boa. Pessoal, obrigado por acompanharem, e tem mais episódio do acompanhamento aqui do FinTouch 2023. Fiquem por aí. Valeu!